Bom, pessoal, dando continuidade, porque tive uns probleminhas aqui, vamos agora para floresta temperada. Então, a gente falou já de floresta equatorial e tropical, certo? Floresta temperada, né? Qual que é a característica dela, né? Então, a gente está aqui nas regiões de média latitude, certo? Se as florestas equatoriais são mais próximas do Equador, as temperadas são nas médias latitudes. Então, a gente já sabe que a questão da temperatura, por exemplo, é uma temperatura mais baixa, né? Porque já está mais próximos aos polos, certo? A gente fala que esse tipo de floresta tem as 4 estações bem definidas, tá? Então a gente consegue ver nessa imagem aqui, ó, que elas vão ter aqui uma transição conforme vai passando as estações, tá? Então, por ser uma temperatura um pouco mais baixa, lembra que eu comecei a falar no início da aula, né, sobre a biodiversidade? Você já não vai ter uma quantidade enorme, né, de tipos diferentes de vegetais. Você já vai ter uma vegetação, ó, mais parecida, percebe? Não é uma vegetação já tão mais alta. Você vê que é um tipo de floresta mais espaçado, não é aquela floresta densa, tá? Então, aí a temperatura influenciando na característica da vegetação, certo? Então, por conta de o outono e inverno ter menos insolação, tá? Ela sofre, né, as 4 estações aí. Nos meses, né, que tem menos insolação, ela perde folhas, tá? Vegetação que perde folhas em algum período ou alguma estação do ano são chamadas de caducifólias, tudo bem? Então, é mais aquele nominho chato que a gente tem que lembrar. Caducifólias é um tipo de vegetação que em alguma estação do ano ela perde folhas, tá? A mesma coisa em relação a menos produção de clorofila. Esse tipo de vegetação, né, nos meses mais frios, ela também tende aqui a ficar mais amarelada. A produção de clorofila, ela é menor. A vegetação faz isso, chuchus, na tentativa de armazenar o máximo de energia, tá? Para que se poupe o gasto de energia, né? Nos meses aqui, ó, por exemplo, verão, que a gente vê nessa imagem aqui, tem mais irradiação solar, né? Tem mais incidência solar chegando ali. Então, ela não precisa poupar tanta energia. Agora, nos meses de frio, na tentativa dela se manter, né? Ela perde as folhas, ou também ela vai aqui ter esse tom mais alaranjado, tá? Tudo isso é em defesa da própria vegetação, ela conseguir sobreviver, então, a períodos mais frios, tá? Então, a gente consegue ver aqui a transição, né? O número 1, a gente vê a floresta no verão. Número 2 aqui, ó, a gente já vê elas mais amareladas, mais laranjadas, né? Que é o outono, então a irradiação aqui já é um pouco menor. No 3, o inverno, então ela perde todas as folhas. E no 4, a primavera, tá certo? Então, ela vai se transformando e se adaptando de acordo com a sua necessidade, certo? Então, características desse tipo de floresta, caducifólia e também a menos produção de clorofila. É uma vegetação mais espaçada, menos densa, certo? E também de porte menor, por conta de uma temperatura mais baixa, tá? As savanas, né? Quando a gente pensa em savana, a gente associa automaticamente à África. E tá certa, né? Porque a grande maioria das savanas, né? A maior savana a gente tem aqui na África, certo? Mas a gente tem também o que a gente chama de savana tropical aqui no Brasil, né? Que ela se assemelha assim muito ao cerrado, tá? Então, o que que diferencia, na verdade? Que o cerrado você tem um pouquinho, né, de temperaturas um pouco mais baixas que a savana, né? E ele chove um pouquinho mais do que a savana, tá? Mas a gente sempre fala que é a savana brasileira, porque as características são muito parecidas, tá? O que que vai fazer, né, com que essa vegetação tenha essa característica? Para você entender a savana, pessoal, ou o cerrado, você tem que entender aqui a questão do clima dessa região, tá? Vamos falar do cerrado, certo? A gente pegou aqui uma região, um climograma de Goiânia, certo? Região ali centro-oeste do Brasil. Tudo bem? Conseguem ver aqui no mapa? O que que a gente percebe, né? Que você tem uma grande quantidade de chuvas no início do ano e no final do ano. E aqui no meio do ano é quase praticamente nada de chuva, certo? Que a gente fala que são os períodos de estiagem. Então, o que que acontece?
A vegetação, ela tem que se acostumar, né, se adaptar a longos meses sem chuva nenhuma, né, e temperaturas aqui um pouco mais baixas. Mas principalmente aqui a questão das chuvas, né, são muitos meses sem água. Isso vai fazer com que toda essa vegetação seja caracterizada e seja moldada por conta da falta de chuvas, certo? Então, longos períodos de estiagem faz com que essa vegetação de savana seja adaptada, tá? Então, pensem comigo aqui, a vegetação não tem como ser florestal. Se ela passa por longos períodos, né, sem chuva, não tem como você ter ali uma vegetação grande, né? Então, vai ser uma vegetação mais arbustiva. Percebem que são árvores aqui, ó, mais de médio porte, tá certo? E também bastante vegetação rasteira, tá? Vegetação espaçada, né? Porque tem ali longos períodos de seca, então essa vegetação não vai ser aquela vegetação densa, próxima, vai ser uma vegetação, ó, mais espaçada, né? Tem uma árvore aqui, uma árvore aqui, uma árvore aqui, não é aquela vegetação densa, tá? Casca grossa, galhos retorcidos e raízes profundas, tudo isso aqui é a defesa da planta, né? A defesa da vegetação para ela conseguir poupar o máximo de água dentro dela, certo? Então, o fato dela ter uma casca grossa dificulta a evapotranspiração, né? Então, isso dificulta a perda de água da planta. Os galhos retorcidos, a mesma coisa, né? Isso faz com que ela vá conseguindo conter o máximo de umidade dentro dela, né? Por isso que ela vai se retorcendo. E raízes profundas também é na tentativa de buscar água nos subsolos, nos lençóis freáticos, certo? Ah lá, de novo, né? Os fatores abióticos, no caso aqui a chuva, determinando as características da vegetação, certo? Então aqui a gente tem 3 tipos, né? Eu não vou lembrar exatamente a localização, aqui é o Brasil, né? Uma vegetação do cerrado, e aqui as vegetações, né, das savanas das outras localizações, né? Aqui eu acredito que seja na África, certo? Então, a savana, né, pode ser chamada também de cerrado, e no caso do Brasil a gente tem uma questão muito complicada em relação ao cerrado, né, que ele também é considerado um hotspot, né? A gente vai falar no final da aula. Eu comentei um pouquinho sobre a Mata Atlântica, né, que ela tem sido muito devastada, e o Cerrado, né, é o segundo bioma brasileiro, né, ou domínio morfoclimático que mais tem sido devastado no Brasil, principalmente pela produção de soja e pecuária, tá bom? Mas isso é geografia do Brasil, certo? Florestas de coníferas, agora a gente está falando aqui, ó, da região extremo norte, né, quase lá no Polo Norte. A floresta de coníferas ela é também chamada de taiga ou também boreal. E a gente fala que é a maior floresta, né, que existe no mundo em extensão, tá certo? Então ela tem aqui desde o Canadá e ela se estende até a Rússia, tá? Floresta de conífera porque ela se assemelha-se muito a um cone, tá? E, de novo, é o meio ali influenciando no tipo de vegetação. Por que ela tem essa característica de cone, né? Por quê? Porque é uma área onde tem precipitação de neve, né? É uma região onde neva bastante e não dá para você ter uma floresta larga, né? Porque isso faria com que a neve pesasse nas folhas e destruir ali aquela vegetação. Então, o fato dela aí ser no formato de cone é para favorecer, né? Para ficar mais fácil para que a neve deslize por essas árvores sem danificar a vegetação, tá certo? E vegetação aqui aciculifoliada, né? A gente vê essas vegetações que elas espetam o dedo da gente, né? Como se fossem em agulhas. É a mesma coisa, tudo bem? Porque isso aqui, né, fica mais fácil, né? Quando cai, por exemplo, ali a neve, o gelo nessa região, ela consegue escorrer mais fácil nesse tipo de folha. Será que isso vai sair no áudio? Que ótimo. É mais fácil, né, ela escorrer aí nesse tipo de vegetação e também uma forma dela poupar energia. A mesma coisa que eu comentei sobre florestas temperadas, certo? Elas, como são áreas frias, tem que fazer com que essa floresta, com esse tipo de folha, ela consiga reter o máximo de energia o possível, tá? A vegetação de tundra, então, assim, os musgos, os líquens, né? A gente tá falando aqui do extremo norte,
né? Aqui a gente ainda tá falando de uma região de média, mais para alta latitude, e aqui é quase no Polo Norte, tá? A gente fala que é o clima polar, então pensem aí comigo, né? Extremamente frio, né? Então não é uma exuberância de vegetação que consegue se desenvolver nesse tipo de clima. De novo, né? O clima vai ali selecionar o tipo de vegetação, tudo bem? Então, por ser um clima polar, a gente tem aqui musgos e líquens, né? Então, vai ser uma vegetação extremamente rasteira, tá? E além de ser, né, a condição climática aqui, fazer com que você tenha vegetações, né, de baixo porte, ou seja, vegetação rasteira, a gente tem a presença do permafrost, que eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui, mas como a gente está falando de extremo, né, extremo norte aí, a gente está falando de latitudes altas, a gente tem uma camada de gelo no solo, tá? Isso dificulta, gente, a fixação de qualquer tipo de raiz, né? Como que uma planta, né? Quanto maior a minha vegetação, a raiz dela também tem que ser grande para dar sustentação, né? Então, como que uma vegetação grande consegue se sustentar em um solo que está congelado, né? Então, isso também é uma coisa que talvez ajude vocês na hora aí de estudar na memorização, né? Nessa região polar aqui, tem aqui uma camada de gelo, então você não vai conseguir fixar grandes plantas ali, né? Tem que ser vegetação rasteira, porque é elas que vão conseguir se fixar com mais facilidade por conta de ser um solo congelado, tá? Vegetação mediterrânea, né? Então a gente vai falar que são aquelas principalmente, né? Existe, por exemplo, no Chile, existe em outras regiões, né? Aqui na costa da Califórnia, é que o mapa, né, nos estados melhores, mas aqui é mais próximo ao mar Mediterrâneo, tá? Qual que é a principal característica, né, desse tipo de vegetação? Ela é o inverso, né? O clima mediterrâneo, ele tem o verão quente e seco e o inverno úmido, né? Então, pela primeira vez a gente vê o contrário, porque a gente sempre vê, né, verão quente e úmido e inverno seco. Então, na questão aí da vegetação mediterrânea, né, ela tem o inverso. Se vocês prestarem atenção, né, lembre-se que a gente está falando de hemisfério norte, tá? Então, a gente vê que as elevadas temperaturas vão ser no meio do ano, diferente, por exemplo, no Brasil, que aqui no meio do ano é inverno, então é frio, tá? Então, o que a gente percebe, né? Que nos meses aqui, né, de junho, julho, que é mais calor, chove menos. E aqui o final do ano, por exemplo, que é o inverno, a gente tem mais chuva, tudo bem? Por que, gente? Por que tem essa característica de ser o inverso? Porque é uma região que está bastante próxima à África, tá? E essa região tem influência de dois tipos de vento, que a gente chama que é o simoom e o siroco, tá? Que são ventos secos, que vêm da região aqui do deserto do Saara, tá? E isso faz com que eles acabem tendo um verão mais seco, certo? Então, que tipo de vegetação vai ser, né? Nessa vegetação mediterrânea. É uma vegetação mais arbustiva, certo? E bastante espaçada, tá? Tanto uma vegetação arbustiva quanto herbácea, tá? Mas não vai ser uma floresta aí de grandes altitudes as árvores, né? Vai ser algo mais espaçadinho, tudo bem? E a vegetação desértica, que se não me engano, é a última, tá? Então, eu trago no mapa aqui para vocês tanto as vegetações, né? Desertos quentes e os desertos frios, e também tem os costeiros. Mas, professora, todo deserto não é quente, né? Não, pessoal, lembra que a associação de deserto, né? A gente tem em relação à água, tá? Ou seja, né, se não tem água naquela região, se tem ausência de água, daí é um deserto, e não necessariamente a temperatura. A gente sempre associa deserto a lugar muito quentes, né? Mas não é uma verdade. A verdade é que deserto é semelhante, né, à ausência de água, tá? Então, aqui a gente tem um mapa dos desertos quentes e os desertos frios, né? Qual que é a característica? Como é deserto, como tem a ausência de água, o tipo de vegetação que você vai ter é esse tipo de paisagem, né? Que é a vegetação arbustiva aqui, né? E principalmente as cactáceas que a gente fala, que é um tipo de vegetação associada aí à falta de água, né? A ausência de umidade. Aqui no Brasil a gente fala também que são as vegetações xerófilas, né? Que é os cactos que a gente vê lá na região da Caatinga, por exemplo, certo?
Então, qual é a característica, né? Desertos quentes, então a tendência aqui ele é ser mais arenoso, que daí é a ideia de deserto que geralmente a gente tem, né? E os desertos frios, eles são mais rochosos, tá? Mas é só pensar, se não tem água, não vai ter uma vegetação também exuberante, vai ter uma vegetação extremamente selecionada ali, pouca biodiversidade de flora e biodiversidade de fauna também, tá? E para finalizar a nossa aula, os hotspots, né? Vocês devem estar confundindo lá com a aula de vulcanismo, né? Que são os hotspots. Nesse caso aqui, não é nesse sentido, tudo bem? Hotspots, gente, é toda formação vegetal que tem muita biodiversidade, certo? Muita biodiversidade, acho que é redundante, né? Mas que tem uma biodiversidade e que mais de 75% da sua vegetação já foi destruída, tá? Então, de novo, né? São formações vegetais de grande biodiversidade e que mais de 75% da sua área original já foi destruída, ou seja, são áreas aí que estão entrando, que está em crise, né? Que está sendo praticamente toda devastada. No caso do Brasil, aí a gente destaca, né, o Cerrado e a Mata Atlântica. Em primeiro lugar, a Mata Atlântica. Como eu já comentei com vocês, né, a Mata Atlântica, desde do desenvolvimento do Brasil, né, quando os portugueses chegaram aqui, ciclos econômicos se desenvolveram numa região, né, da Mata Atlântica. Então, pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, né, depois o café, toda essa questão, né, econômica, o desenvolvimento econômico do Brasil se desenvolveu principalmente na região litoral, que é onde está predominantemente a Mata Atlântica, né? Então, ela foi devastada desde o início, né, da colonização do Brasil. E daí a história conta, né? Se os ciclos econômicos se desenvolveram ali, as grandes cidades, né, e as primeiras cidades também se desenvolveram nessa região. Tanto que se vocês forem perceber, se a gente colocar um mapa aqui de densidade populacional do Brasil, vocês vão perceber que o Brasil ele é totalmente dominado, né, pelo litoral. E o centro-oeste e o norte são os vazios demográficos, né? Então mora muita pouca gente na região norte e centro-oeste e o predomínio das pessoas se moram ali perto do litoral, tudo bem? Então, por conta disso, também a criação a urbanização fez com que esteja um desmatamento muito grande da Mata Atlântica, né? As principais capitais nossas estão na área de Mata Atlântica, certo? Depois, a industrialização, né? Então, todos os processos aqui, a história do Brasil foi desenvolvida em cima da Mata Atlântica, né? O que não pode é a gente desmatar o que tem hoje, né? Estima-se que eu acho que a gente tem só 12%, né, da vegetação original, que são as nossas áreas aí de preservação, áreas de conservação. Essas têm que ser mantidas, né? Mas aqui a história, né, não que se justifique, mas a história do Brasil se desenvolveu aqui na área da Mata Atlântica, tá? Então ela é o nosso hotspot, é o nosso bioma mais desmatado, tá certo? E em segundo é o Cerrado, tá? Ah, professora, mas não acaba de falar que ninguém mora na região centro-oeste? De fato, não que ninguém mora, né? Mas a densidade populacional é muito menor do que a região aqui, por exemplo, do sudeste, região sul, parte do nordeste aqui, tá? Mas a questão do cerrado, né, como eu comentei na aula, não é em relação à população, mas e sim à produção, né? Então, a produção de soja transgênica, principalmente, né, ela tem dominado a região centro-oeste do nosso país, tá? Então, há um desrespeito muito grande, né, por parte dos grandes proprietários de terra e principalmente por parte de políticas públicas, né, que eram eles que tinham que fiscalizar, que tinham que monitorar essas áreas. E daí a gente tem visto aí uma série, né, de posicionamentos por parte do governo, por parte, né, e não é só desse governo, de outros governos também, a gente vê que o meio ambiente é o que vem por último, o meio ambiente é o menos importante, né? Sempre a questão econômica, ela vem superior à questão ambiental, né? É mais importante produzir soja, enriquecer o Brasil e desmatar grande parte do nosso bioma, né? Então, fora a questão da fauna, né? Que os animais que vivem nessa região também são extremamente prejudicados. Enfim, né? Isso é Geografia Brasil, no geral, certo? Mas muito importante vocês saberem aqui os principais hotspots
E no caso aí, mais importante é ainda saber os do Brasil. Certo, galerinha? Eu peço perdão para vocês que hoje foi tumultuado, porque tá tendo construção aqui do lado, então eu acho que talvez tenha saído um pouco aqui no vídeo de vocês. Mas eu espero que vocês tenham entendido, eu vou passar umas tarefinhas, né, para vocês fazerem sobre o tema. E qualquer dúvida eu tô à disposição, tá certo? Se cuidem, estou com saudade de vocês mais uma vez. Estou à disposição. Obrigada.